Apresentação hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre a Vale na China, né? A minha carreira, né, estou na Vale há 28 anos, né? Comecei minha carreira na Vale sempre ligado ao desenvolvimento da parceria entre Brasil e China. São 17 anos morando na Ásia e hoje eu vou falar um pouco dessa parceria entre Brasil e China. Né, todos sabem, né, da nossa relação forte de minério de ferro, né, das exportações de minério de ferro do Brasil para a China. Minério de ferro é o nosso carro-chefe, nosso principal produto, e a China é o nosso principal cliente. Mas eu queria, na apresentação hoje, falar de um aspecto um pouco além dessa relação de cliente-fornecedor, mas uma relação de parceria que a Vale tem na China. Só como um spoiler, né, a gente tem aí os painéis elétricos, que é um exemplo claro dessa parceria, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Começar a apresentação aqui no primeiro slide, é importante destacar, né, as vendas de minério de ferro para a China. Esse gráfico mostra bem como foi a evolução das vendas, né, seguindo aí o desenvolvimento do crescimento chinês a partir dos anos 2000. As vendas aumentaram de forma exponencial. Mas eu queria voltar um pouco no tempo, né? Nosso primeiro embarque de minério de ferro para a China, ele ocorreu em 1973. Então isso mostra, né, o pioneirismo da Vale na China. Foi até um ano antes da relação diplomática bilateral entre Brasil e China. Então a Vale começou na China há 50 anos atrás. O ano passado a gente comemorou, né, os 50 anos de relação comercial entre a Vale e a China. Com muito orgulho. No início foi muito difícil, navios pequenos, né, materiais granulados, a logística muito complexa, a gente não tinha escritório na China, né, as vendas eram feitas inicialmente do nosso escritório internacional em Nova York, depois passou a ser feita pelo nosso escritório em Tóquio, e em 94 finalmente a gente abriu o primeiro escritório da China em Xangai, né. Então esse escritório hoje foi aberto em 94, em 95 a gente começou com os primeiros contratos de longo prazo. Eu estou aqui hoje com a participação de dois colegas da Vale, a Tracy She. Tracy, se puder levantar a mão aí, a Tracy é uma chinesa, a nossa Country Manager na China, ela representa a Vale na China, e o Fei Li da área de Corporate Affairs. Então, assim, hoje a gente tem 3 escritórios na China, Xangai, Beijing e Qingdao. Estamos de norte a sul com essas vendas nesse patamar que vocês estão vendo. Só para destacar aqui nesse gráfico 2 marcos importantes. Em 2006, a gente atingiu o volume de vendas de 76 milhões. Então, em 2006, a China passou a ser o principal cliente da Vale, em termos de país, maior destino de minério de ferro, passando inclusive as vendas do Brasil. Em 2014, quando a gente atingiu ali 157 milhões de toneladas, a China passou a ser o nosso principal destino. Então a gente vende hoje mais na China do que todo o resto do mundo, só para mostrar a importância da China para a Vale. A Vale produz um pouco mais de 300 milhões de toneladas de minério de ferro e 2/3 dessa produção vem para a China. Então a gente tem muito orgulho de dizer que a gente está nos pedaços aqui dos prédios, das pontes, das ferrovias, né? A gente tem um pedaço do Brasil e um pedaço da Vale nesse desenvolvimento chinês. Ao longo desses 50 anos, a gente já forneceu mais de 3 bilhões de toneladas de minério de ferro da Vale para a China. Isso, traduzindo em produção de aço, são 2 bilhões de toneladas de aço, que estão aí em todo lugar, né? Com certeza estão nesse prédio maravilhoso aqui que nós estamos em Shenzhen também. E destacar, né, que não só minério de ferro, mas a Vale também é um mercado importante para os nossos metais de transição. A Vale, além do minério de ferro, é forte em cobre, em níquel, e a gente também, a China é um cliente importante para esses metais de transição para a Vale. Bom, mas além dessa participação, né, de cliente-fornecedor, a China é um parceiro da Vale, né? São 50 anos de relacionamento. Agora a gente está reforçando muito esse relacionamento na frente de combate às mudanças climáticas. A Vale tem metas de escopo 1 e 2 e escopo 3.
A China tem nos ajudado muito nas metas de escopo 1 e 2. Só para dar uns exemplos aqui, né? A gente tem comprado caminhões fora de estradas elétricos, então substituindo o diesel usando bateria. Esses caminhões estão vindo da China para operar no Brasil. Agora a gente está testando, por exemplo, locomotivas elétricas, locomotivas produzidas na China que a gente está começando a levar para o Brasil. Então, assim, a China nos ajudando a reduzir as poluições e o nosso impacto ambiental. Da mesma forma, a Vale tem contribuído com o Escopo 3, a nossa meta é ajudar os nossos clientes a descarbonizar. Então, só para dar uns exemplos, né, nós temos hoje o Valemax, que é um navio que foi desenvolvido pela Vale, é o maior navio graneleiro do mundo, 400 mil toneladas, um navio que foi desenvolvido especificamente para fazer essa rota, Brasil-China. Então, foi um desafio muito grande no início. Hoje a gente já tem 8 portos na China que recebem esse navio. A principal rota de transporte de minério da Vale para a China vem via navios Valemax, que pela questão de economia de escala, de capacidade, a gente consegue reduzir bastante o consumo específico, né, por tonelada de minério, de combustível que esses navios gastam, né, que é a poluição que ele gera. Então, são 45 dias de viagem, né, do Brasil para a China, então é importante a gente diminuir esse impacto da logística, né, do transporte. E da mesma forma, a gente tem desenvolvido produtos que vão ajudar os nossos clientes a produzir o aço de forma mais limpa, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Falando um pouco da parte de inovação, também é importante destacar 2 pontos aqui que eu queria destacar. É uma tecnologia nova que a gente está desenvolvendo no Brasil para a produção de aço, chamada TecnoRed. A gente está fazendo agora investimento em Marabá, no estado do Pará, uma planta industrial. A gente está construindo essa planta com parceria com empresas de engenharia chinesa. É uma tecnologia que pode chegar até 100% de utilização de biocarbono, o carbono que vem da biomassa. Então, produção de aço de forma verde. Então, a gente acabou de receber o prêmio no fórum do BRICS, na China. Estamos desenvolvendo essa planta no Brasil e, eventualmente, vamos trazer essa planta no futuro para a China. E também comentar sobre a parte de inovação em termos de recursos de pesquisa. A Vale está investindo startup nesse ano do novo centro de pesquisa, um novo laboratório específico de soluções de baixo carbono. É uma cooperação da Vale com a CSU, com a Central South University. É uma universidade renomada na China, no setor siderúrgico, e que esse centro de pesquisa vai ser aberto esse ano, vai ficar disponível para os nossos clientes utilizarem para desenvolverem soluções de baixo carbono. É a Vale ajudando a siderurgia a produzir um aço mais limpo. E, por último, destacar o aspecto social, né? A Vale, um exemplo claro disso são as Hope Schools. A Vale hoje ajudou na reconstrução de 6 escolas carentes no interior da China, que a Vale patrocina e suporta essas escolas. Então, tem sempre esse aspecto social que é importante também destacar. Meu tempo está acabando aqui, eu vou ser breve. Tem só mais 2 slides. Esse slide é para destacar o briquete. O briquete é uma planta que a gente startou agora no Porto de Tubarão, em Vitória. É um produto inovador que ele, comparado com as tecnologias tradicionais de sinterização e peletização, ele tem um impacto de consumo de energia muito menor e a gente agora, em 2024, vai começar a fornecer esse produto ao mercado. Já estamos discutindo com os parceiros chineses como fazer trazer esse produto para a China e vai ser importante para ajudar os nossos clientes a descarbonizar. Então, a gente é uma tecnologia in-house desenvolvida pela Vale, inovadora, e que a gente vai trazer para a China. E, da mesma forma, além do briquete, a gente está desenvolvendo muito em como produzir um minério mais rico, aumentar o teor de ferro do minério da Vale. O minério mais rico vai impactar em menos energia para a produção de aço. E a Vale hoje já é a fornecedora com o maior teor de ferro de seus minérios e nós vamos se destacar ainda mais, enriquecendo ainda mais os nossos minérios. Tem uma série
de investimentos que vão ser feitos no Brasil. E por último, só para fechar a apresentação, né, o propósito da Vale, a gente está aqui para melhorar a vida das pessoas, a gente está aqui para construir o futuro juntos. Então, são 3 alavancas importantes que a gente tem. Primeiro, nós temos que ser uma mineração sustentável, a gente tem que ser reconhecido pela sociedade como uma força motriz para trazer esse desenvolvimento que a gente vê hoje na China, e para isso a gente tem que focar em pessoas, meio ambiente e segurança. Segunda alavanca, soluções de baixo carbono. Como eu disse, nós temos uma série de iniciativas para ajudar os nossos clientes a descarbonizar a siderurgia. E, por último, a alocação de capital de forma inteligente, né? A gente tem que investir bem os nossos recursos, trazer o retorno para os nossos acionistas e operar a baixo custo. A gente tem que ser competitivo em termos de custo, qualquer que seja o cenário mundial. Então, só para fechar, né, essa é uma parceria de 50 anos de sucesso. Tem um pedaço da Vale do Brasil aqui na China, e o tamanho da Vale hoje só é possível em função dessa parceria de sucesso que a gente tem há 50 anos. Agradecer e estar disponível aí para as perguntas aí no final do painel.